Olá a todos. Hoje o meu tema é particularmente importante nos dias de hoje, principalmente para as pessoas que escrevem, e muito, para os escritores, para os aspirantes a escritores, e que têm algum cuidado e preocupam-se com a sua escrita e a forma como essa escrita chega aos leitores. E que tem a ver com o perigo dos lugares comuns, aquelas expressões que são usadas regularmente, que nós ouvimos, portanto, que são badaladas constantemente pelas pessoas, e também o excesso de adjetivação. Ora bem, nós sabemos que o adjetivo é um amigo que nos seduz a toda a hora e do qual se deve desconfiar. Por isso mesmo é que decidi falar de forma sucinta sobre esta classe das palavras, que é o adjetivo. É verdade que quer os adjetivos, quer os advérbios embelezam os textos, tornam-os, portanto, muito mais apelativos, mas de facto deve haver alguma parcimónia no seu uso. Muitos escritores, nomeadamente Hemingway, chegaram a dizer mesmo que os adjetivos eram inimigos mortais dos escritores. Ora, vejamos alguns exemplos que eu julgo que sejam ilustrativos daquilo que eu estou a dizer. Por exemplo, o céu azul e o mar calmo formam uma paisagem serena. Estamos perante uma frase adjetivada que, se for transformada para uma metáfora ou comparação, sem os ditos adjetivos, poderá ficar eventualmente como o céu e o mar são como um espelho tranquilo, refletindo serenidade. Ora, o que é que acontece neste sentido? Qual das frases é que concita a imaginação do leitor? Qual é a frase que, de facto, fica muito mais tempo, fica retida na memória do leitor? Eu julgo que a segunda será muito mais impactante, no meu ponto de vista e no ponto de vista de muitos especialistas, porque, apesar dos adjetivos adornarem um texto, torna-o entediante ou aborrecido se essa frase for repleta de adjetivos. A frase ou o parágrafo, portanto, seja o que for. Ora bem, então os adjetivos são uma tentação, mas também são exímios em eliminar a diferença. Portanto, assim sendo, é muito mais impactante comunicar do que ornamentar, não é? E que amizade é esta dos adjetivos com os lugares comuns? Porque é que se consideram, portanto, fatais para a escrita de um escritor ou aspirante a escritor? Ora bem, o lugar comum, em grego, significa koinos topos e em latim comunos loci, é também conhecido por chavão ou clichê e que quer dizer uma trivialidade, uma ideia muito falada regularmente ou expressão usada diariamente. É ouvida muitas vezes, com alguma frequência. Portanto, e acabam por perder, como são faladas ou ditas ou escritas com alguma frequência, acabam por perder a sua originalidade e o impacto, e isso pode afetar o processo de escrita. Mas não significa que não possamos usar estes clichês. Se eles existem, é para serem usados, mas devemos ter alguma contenção no seu uso. Ora bem, e existem várias razões para o uso destes clichês. É a comunicação eficiente, portanto, no uso das palavras ou expressões que de forma que queiramos que chegue aos outros de forma rápida e eficaz, para que todos possamos entendê-las. Há uma convenção social também através das conversas do cotidiano, das interações informais, em que podemos usar estas expressões e manter uma comunicação fluida. Depois também há um conforto linguístico para oferecer uma sensação de familiaridade e ligação com as pessoas da mesma cultura. Há a expressão cultural, portanto, que nós podemos transmitir estes lugares comuns através de tradições e de valores, e ainda um estilo e uma expressão, porque, apesar de serem vistos como clichês, também são usados de forma irónica, não é? Atribuindo algum humor à linguagem que é falada ou escrita. Ora bem, isto é aquilo que nós podemos ver à volta dos lugares comuns e dos adjetivos, as suas vantagens e as suas desvantagens, mas também não podia deixar de dar aqui uma nota curiosa sobre os lugares comuns, que é o facto que, portanto, na retórica, clássica, o conceito de lugar comum possuía uma grande variedade literária.
portanto, a associação de ideias que permitia orientar o interlocutor na compreensão, portanto, daquilo que ouvíamos e que escrevíamos e todos os seus argumentos, era considerado pelos retóricos clássicos, o lugar comum era considerado, aliás, uma figura fundamental da retórica e não era, de forma alguma, uma ridicularização do discurso, de todo. Como sintetizam o Roland Barthes e Jean-Louis Boutte, originariamente os lugares comuns são formas privadas de sentido, mas que servem para se encontrar sentido. Posto isto, julgo que era importante deixar aqui esta nota de curiosidade, porque não é só falarmos de forma depreciativa deste chavão ou deste clichê. Os exemplos mais vulgares, posso-vos deixar aqui uns quantos, para quem ainda tem dúvidas do que é um lugar comum, mas existem muitos, né? Eu deixo aqui uns quantos, como por exemplo, mais vale tarde do que nunca, ouro sobre azul, saída airosa, o amor é cego, quem não arrisca não petisca, a pressa é inimiga da perfeição. Tudo isto são exemplos dos nossos lugares comuns, que regularmente ouvimos e lemos, não é? Mas, volto a repetir, não quer dizer que não os possamos usar. De certa forma, com contenção, é claro, mas eles existem, é um facto. Muito obrigada.